Meus amados, vamos louvar ao nosso Deus com um cântico digno ao Senhor. Nos apresentar diante do Senhor com os nossos corações contritos, fazendo uma oração com louvor ao nosso Deus. Então convido você a se colocar em pé para juntos louvarmos ao nosso Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Pronto. Bom dia, queridos irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês essa manhã, cultuando ao nosso Deus, louvando aquele que merece toda a glória e toda a honra. Que bom que você está aqui também conosco, nos acompanhando de forma virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao culto que estamos prestando à glória de Deus. Receba os irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto dessa manhã. E eu quero orar com os irmãos, mas gostaria de orar de forma silenciosa, pedir que você aí no seu lugar onde você está, possa refletir, possa orar, conversar com Deus, pedir pela nossa igreja, para que esse ano seja um ano abençoado, pedir que Deus nos dê sabedoria e liderança de nossa igreja, para tomar as decisões corretas no mundo que estamos vivendo, que Deus possa ser bênção também na nossa vida, na minha e na sua. Oremos nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui esta manhã. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos criasse a sua imagem e semelhança. Que o Senhor me capacite, Pai, a cada dia a refletir na vida dos meus irmãos a tua glória. Que as minhas ações sejam ações de amor, que reflitam, Pai, a sua misericórdia, que reflitam o seu perdão, que reflitam o seu amor na vida dos meus irmãos. Pai, usa-me como instrumento em suas mãos, em esse ano que se inicia, Pai, mais um ano que estamos vivenciando, que seja um ano para a glória de Deus. Toma, Pai, em suas mãos essa igreja que cultua o teu nome, Pai, e glorifica a Ti. Toma todos nós que estamos aqui, seja nesse momento cuidando do pastor da igreja, Pai, pastor Osíris, e os demais pastores e líderes, Senhor, que estão aproveitando para recarregar as energias, e seja com teus servos, Pai, abençoando eles e seus familiares e suas famílias. Transborda na vida dos teus servos, Pai, a tua misericórdia e o teu amor. Traga-os de volta, melhor do que eles foram, Pai, preparados, repletos do teu amor, para transbordar sobre todos nós. E nós aqui que estamos, Pai, nos enche cada vez mais do teu Espírito, da tua palavra e do teu amor. Essa é a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer agora
a nossa leitura bíblica, que está no livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Deixa eu chegar mais aqui para o lado para poder ler com os irmãos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo e te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida, tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo e te amo, Jesus. Quando cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue
bênção é poder cantar isso. Saber que nós estamos sob a graça do Senhor. O Senhor que nos abençoa com misericórdia. A oração que o Rodrigo fez, né? Então, misericórdia é com o coração. Deus está aqui com o coração aberto para receber as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos louvores. E nós devemos estar com os nossos corações abertos para agradecer por tudo que Ele tem feito. Para agradecer por esse momento tão precioso e maravilhoso, que é estar na presença do Senhor. Então convido você a se colocar em pé neste momento, e nós vamos louvar ao nosso Deus, continuar louvando com o cântico Graças Dou. Louve, amados a Deus, com palmas. Louve com alegria ao Senhor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti, graças dou, graças dou, sempre a ti, graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados lavados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou, graças dou, graças dou. Foi. Que maravilhoso poder louvar a Deus. Confesso que o ministro já fez vários convites. Volta aqui na equipe de louvor, toca aqui com a gente. Eu fiquei aqui meio balançado, ministro, ouvindo aqui o Léo tocar, o Jonas, esse teclado aqui maravilhoso. Eu fiquei balançado, hein? Vou pensar com mais carinho na sua proposta. O ministro passa pelos corredores, ele, Rodrigo, pensa, vamos lá, volta a equipe de louvor, vem tocar com a gente. Eu falei, ministro, o seminário já me consome de um jeito que eu nem te conto. Os irmãos podem se assentar.
Agora vamos para o momento da mensagem dessa manhã. O pastor Osíris fez um convite para que eu estivesse aqui essa manhã falando à igreja, falando aos irmãos. Eu estava acostumado a falar só no formato virtual, né? Os irmãos abriam lá o vídeo lá e eu colocava a minha gravação. E aí em casa a gente tem aqueles benefícios, né? Não gostei dessa palavra, gravo de novo, vou recortar aqui, vou editar aqui. E a gente tem essas facilidades. Aqui é ao vivo e a cores, né? Falou, tá falado. E o pessoal ainda pesquisa na internet para ver se está certo. Tem essa facilidade agora. Então, eu confesso que eu prefiro esse modelo presencial. Olho para os irmãos, consigo ver o sentimento dos irmãos. Conseguimos aqui juntos nos relacionarmos. Mas o modo virtual é algo que a gente vai aprender a ter que conviver daqui para frente. A equipe de som está se adaptando. A nossa igreja está se adaptando. Quem esperaria em 2019 falar: a Piba vai ser uma igreja virtual, a Piba vai ser uma igreja que transmite seus cultos online? A gente não esperava isso. 2021 chegou e a gente já está ficando aí, experiente, está melhorando a nossa parte técnica e a cada dia crescendo para a glória de Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos, é uma alegria para mim, especialmente como seminarista. Obrigado, Mariana. É uma alegria para mim, como seminarista, estar aqui, podendo falar à igreja. É a oportunidade que todo seminarista espera, né? O púlpito da igreja. Quando vai chegar o momento que eu, como seminarista, vou falar à igreja, vou poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido no seminário, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o pastor Osíris fez essa loucura, né? Liberou o púlpito para que eu viesse aqui falar. Falei: pastor, tem certeza? Tem. Ele falou assim, aquela expressão dele: mata no peito e faz aquele golaço. Igual ele fala, né? Então eu falei: tá bom, pastor, vou receber o passe e espero fazer um golaço em nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos nesse momento, antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, e agradecer por estarmos aqui, para que Deus possa me conduzir, para que Deus possa me usar como instrumento de bênção na vida dos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou, Senhor, por estarmos aqui. Graças te dou, Senhor, por essa igreja nesse bairro, uma igreja que se coloca relevante, Pai, na vida das pessoas que estão aqui. Uma igreja que se coloca, Pai, para servir em nome de Jesus, para servir e levar o Teu amor, Pai, a Tua palavra. Uma igreja que quer ser luz, Pai, em tempos de angústia. Toma, Senhor, em Tuas mãos cada servo do Senhor que aqui está congregando, Pai. Toma em Suas mãos cada visitante, Pai, que está aqui conosco, seja os que estão aqui presencialmente, ou seja aqueles que nos acompanham de forma virtual, Senhor. Toma todos eles em Tuas mãos, que a Tua palavra, Pai, que será falada, possa adentrar esses corações e encontrar morada, que a Tua palavra possa levar luz àqueles que estão nas trevas, dissipando, Pai, a escuridão, para que eles possam enxergar quem o Senhor Jesus Cristo é, quem nós somos e de que precisamos, Pai. Precisamos da Tua graça, como aqui louvamos. Te damos graças, Senhor, por estarmos aqui. Te damos graças, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho quando não merecíamos, Pai, quando ainda éramos inimigos do Senhor. Mas aqui estamos, Pai, hoje, louvando o Teu nome, glorificando ao Teu nome. Que mais pessoas possam estar aqui, que a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui também possam refletir a Sua glória nas Suas ações, nas minhas ações, para que outras pessoas também sejam impactadas pelo Teu amor. Pai, em nome de Jesus, essa é a oração que eu te faço. Amém. Vamos falar hoje sobre o livro de Gênesis. Chegou aqui, deixa eu ver se eu ainda sei mexer nisso aqui, Daniel, deixa eu fazer um teste. Foi. Bom, deixa eu ver se ele volta. Chega mais perto. Voltou. Quando você vê eu passando, você me ajuda aí se não for. Então, o tema da pregação de hoje é para a glória, volta lá, Daniel, para o pessoal ver. Criados para a glória de Deus. Eu quero falar com vocês sobre a criação, quero falar sobre o momento que Deus criou a humanidade. Quero iniciar o ano de 2021 falando com vocês sobre ser imagem e semelhança de Deus. Queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias, seja a sua mídia digital, seja a sua Bíblia de papel, para que você possa abri-la e acompanhar. Se você que está em casa também não tem uma Bíblia, pode acompanhar conosco no telão. Eu preparei o texto para que possamos ler juntos. Se aqui alguém também quiser e assim desejar, pode me acompanhar a leitura aqui no telão. Acho que eu vou descer, porque aqui eu fico sem conseguir ver o telão.
Os irmãos não se incomodam de eu pregar aqui de baixo, né? Ali de cima eu fico um pouco desconfortável. Vamos lá, bem melhor. Leiamos. Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 28. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Olha que passagem maravilhosa. Aqui nós vemos a criação do homem, tudo acontecendo na mais perfeita ordem. Deus começa criando céus e terra, Deus começa fazendo separação entre o mar e vai separar as águas de cima e as águas de baixo, dando entendimento que é o céu e os oceanos. Deus vai fazer os animais, Deus vai criar os astros, os luminares, o sol, as estrelas. Deus vai criar todas as coisas, proporcionando todo o ambiente para um habitat saudável, para que agora sim possa ser criado aquilo que a palavra de Deus chama de coroa da criação, o grande finale, aquele momento mais especial. Agora, ao final do sexto dia, é criado o homem e a mulher, é criado a humanidade. E existe aqui uma palavra que gritou muito forte para mim quando eu comecei a ler esse texto: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Façamos, dá uma ideia de plural. Poxa, Deus, quem está aqui com Deus? Quem está aqui conversando aqui? Parece que tem uma assembleia aqui e Deus está aqui conversando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí no versículo seguinte ele executa a ação. E assim Deus os criou. Para os cristãos dos primeiros séculos, o pessoal do Antigo Testamento e do Novo Testamento, esse termo aqui era um termo então um pouco confuso. Não era muito definido para eles. Para a gente fica fácil. Eu olho aqui e falo assim: está falando da Trindade, o Deus triuno, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o nosso Consolador. Para a gente esse conceito fica fácil. Então, quando a gente olha aqui, façamos o ser humano a nossa imagem, estamos cientes de que aqui é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo se relacionando em uma plena comunhão, e fruto dessa comunhão dele, que se chama amor. Então o homem é criação desse fruto, o homem é representação do amor da criação. Deus cria o homem, colocando no homem todo o seu amor, toda a sua essência. E o homem foi criado para poder dominar sobre a terra, para poder governar sobre os animais, com o objetivo de criar e recriar a cada dia um mundo melhor. A humanidade tinha um plano de viver e espalhar a imagem de Deus, dominar sobre os animais. Nós ganhamos características que nos assemelham a Deus. Dominamos sobre os animais, deveríamos governar sobre a terra, governar sobre toda a criação de Deus. Aqui, quando a gente fala imagem e semelhança, a gente logo pensa que eu sou semelhante a Deus na forma física, como se Deus tivesse um corpo semelhante a de um homem, como se Deus tivesse 2 braços e 2 pernas, e Ele tivesse uma imagem semelhante à minha. Mas quando a gente fala em imagem e semelhança, eu não estou falando de um corpo físico, estou falando que nós somos semelhantes a Deus nas nossas características. Nós temos atitudes semelhantes a Deus, somos semelhantes a Deus e herdamos nessa semelhança atributos de Deus, como amor, misericórdia, perdão, compaixão. Herdamos aqui atributos de Deus e que possamos nos assemelhar com Deus nesse momento, e não como muitas pessoas confundem, falam assim: eu sou imagem de Deus. Deus, Ele tem um corpo e é parecido comigo. Deve ter lá um rosto, deve ter braços e pernas. Não é assim. Do que Deus se revelou para a gente pode entender que Deus é Espírito, como a palavra de Deus fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então isso é o que Deus revelou para a gente. É como se Deus tivesse chegado assim numa porta, colocasse a mão de fora, e eu só consigo ver a mão de Deus fazendo assim, está dando tchau. Tem todo um resto de um corpo escondido que eu sequer consigo imaginar, que eu sequer consigo vislumbrar. Assim é Deus. A gente conhece aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus mostrou para que nós possamos conhecer. E esse pouco que Deus mostrou,
ele nos diz, olha, eu fiz você a minha imagem e semelhança, você vai dominar sobre esse mundo, você vai governar sobre esses animais, você vai espalhar e multiplicar a minha imagem, a minha glória, você vai povoar toda essa terra. Esse era o plano de Deus para a humanidade. Deus nos criou para isso. Porém, quando começamos a ler o capítulo 3 de Gênesis, vamos ver que algo muito errado aconteceu aqui. Alguma coisa saiu do trilho, alguma coisa desandou. E aí, Deus já tinha um plano redentor para regenerar a nossa humanidade, para regenerar todos nós. Porque o que aconteceu? Quando o homem começa a sua caminhada no jardim do Éden, ele permite que o pecado adentre a sua vida. E nessa permissão, onde o pecado entra, ele mancha essa imagem de Deus. Quando o homem tenta multiplicar essa imagem, para povoar a terra, essa imagem é multiplicada, manchada. Ela não consegue mais refletir plenamente a glória de Deus. Ela não consegue refletir a plenitude para o qual fomos criados. Deus nos criou imagem e semelhança, com características maravilhosas. Imagine se o pecado não tivesse entrado na humanidade. Como seria maravilhoso viver com os irmãos, sem pecado, sem toda essa confusão. Seria maravilhoso podermos todos aqui nos relacionarmos, sem essa questão de culpa, sem essa questão de morte. Seria algo assim que só imagino no céu, onde será novo céu e nova terra. Mas aqui, enquanto o pecado existe, não conseguimos vislumbrar essa realidade. Aqui, enquanto vivemos num mundo repleto do pecado, um mundo que agora vive na escuridão, precisamos de uma ação regeneradora. E Deus, na sua infinita justiça, que gere sobre toda a humanidade, também é infinito em amor e misericórdia. E enviou Jesus Cristo para nos salvar. Enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e nos dar vida quando nós merecíamos a morte. Deixa eu pegar aqui o slide para passar aqui agora. Esqueci aqui para lá. Valeu, Daniel. Criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu fiquei refletindo sobre ser criado à imagem e semelhança de Deus, eu falei assim, não tem como eu olhar para o meu irmão e não ver nele a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu devo olhar para o meu próximo e enxergar a imagem e semelhança de Deus. Seja ele quem for, seja a cor dele qual for. Mas nós sabemos que a humanidade nunca foi assim. A nossa humanidade, ela é preconceituosa. A nossa humanidade, ela é egoísta, ela é individualista. E dificilmente ela olha para o meu irmão, ela olha para o meu próximo, vendo a imagem e semelhança de Deus. Ela vê qualquer coisa, vê um escravo, vê um ser humano, vê um político, mas não vê a imagem de Deus. E aqui, eu quis trazer esses dois meninos se abraçando, para demonstrar esse amor que temos quando conseguimos enxergar no nosso próximo a imagem e semelhança de Deus. Devemos olhar para o nosso irmão desta forma, como o apóstolo João adverte ao escrever a sua primeira carta. Ele vai dizer o seguinte, passa para mim, Dani. Se alguém disser que amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essa é uma questão colocada por João, e ele vai falar, como você pode dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão a quem você vê? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não enxerga, e aquele que está na sua frente, mostrando as necessidades, sendo ali, pedindo a sua ajuda, você não se compadece dele? Olhamos para Deus e sabemos que somos imagem e semelhança visível de um Deus invisível. Olhamos para Deus e sabemos que Deus, não conseguimos vê-lo, mas ainda assim dizemos que o amamos. Mas eu olho para o meu irmão que eu vejo, que eu enxergo as suas necessidades, mas eu não consigo me compadecer da vida dele. Eu olho para as pessoas que passam por mim todos os dias, mas eu não consigo olhar entendendo que ele é imagem e semelhança de Deus, entendendo que ele precisa da minha ajuda, e que Deus me colocou aqui, que Deus me regenerou, para ser na vida dele, através das ações que Deus fez na minha vida, refletir a glória de Deus. Através das ações que Deus fez na minha vida, regenerou o amor, regenerou a misericórdia, para que essas ações possam ser refletidas também na vida do meu próximo. Mas eu encho a boca para dizer, eu amo a Deus, mas para olhar para o meu irmão, muitas vezes eu passo de largo, como era falado na parábola do bom samaritano. E eu quero falar com vocês essa manhã sobre essa parábola.
ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Se vocês quiserem abrir para acompanhar também, se vocês quiserem acompanhar comigo, está no telão. Como o texto é um pouco grande, a letra ficou pequena, então vocês fiquem à vontade. Leiamos a palavra de Deus. Ficou um pouco cortado ali, Dani. Você consegue reduzir um pouquinho para mim? Mais ou menos. Então o pessoal vai abrindo, o pessoal de casa que está acompanhando, está em Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37. Vou fazer o seguinte, né? Eu vou abrir aqui no celular, e aí eu consigo acompanhar mais fácil. Pronto. Leiamos a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como você a entende? Aqui eu já vejo uma ação de misericórdia de Jesus com esse irmão. O especialista da lei aqui, o rapaz está questionando Jesus, querendo colocar Jesus numa situação constrangedora. Mas Jesus, na sua imensa misericórdia, então vamos lá então. Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? E a isso ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui ele resume os 10 mandamentos em 2. Ele pega 5 mandamentos e coloca em direção a Deus, e ele pega 5 mandamentos em direção ao próximo, em resumo desses 2 mandamentos. E aí Jesus responde para ele: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Aqui tem um problema muito grande que a gente vai comentar no decorrer. Preste atenção nessa resposta. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. E o texto vai seguir: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhes causar muito sofrimento e ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Muitas vezes somos como esse sacerdote. Olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e eu falo assim: não, eu tenho o meu compromisso lá na igreja, não posso parar aqui agora. Eu tenho a minha liderança, que eu tenho uma responsabilidade com eles. Eu tenho esse trabalho, eu tenho esse compromisso, eu tenho essas ações. E se coloca a sua realidade, coloca a sua vida acima da vida do seu irmão. Esse sacerdote, que devia ser o exemplo, o melhor dos homens, aquele que está próximo de Deus, aquele que intermedia, faz conexão entre o povo e o Senhor, aquele que ora pelo povo, que clama pelo pecado do povo. Esse deveria ser o melhor dos homens. Ele faz o quê? Ele passa de largo. Muitas vezes, nós não entendemos a necessidade dos nossos irmãos. Muitas vezes, nós não estamos atentos àqueles que estão ao nosso redor. E aí, passamos de largo. Usamos como desculpas, muitas vezes, o nosso ministério, usamos muitas vezes a nossa liderança, usamos os nossos compromissos, tudo que está ali ao nosso redor, menos em olhar para o meu irmão e saber que ele é a imagem e semelhança de Deus, menos em refletir na vida dele a glória de Deus através da minha, mas passamos de largo. E o texto continua dizendo: de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Mais um que poderia ajudar aquele irmão, provavelmente um judeu, porque na história diz que ele descia de Jerusalém para Jericó, e dificilmente um samaritano ou qualquer outra pessoa que não fosse judeu fazia aquele caminho ali sozinho. E esse irmão descendo de Jerusalém, vamos dizer aqui que ele seja um judeu, o levita, que era uma outra pessoa também, que trabalha no templo, que cuida das coisas do Senhor, que está ali próximo de Deus, que poderia também ser o melhor dos homens, passa de largo, coloca as suas necessidades, coloca as suas obrigações, muitas vezes coloca coisas pessoais dele,
Não posso, eu tenho meu compromisso. Não posso, eu tenho que fazer isso aqui. Não dá. Que o Senhor abençoe e passa de largo. E passa de largo, passa distante. Não conseguimos enxergar o nosso próximo. Aqui, o especialista da lei pergunta a Jesus: quem é o nosso próximo? Ele estava querendo se colocar como se fosse uma pessoa justa, porque para ele, o próximo não era um inimigo. Para ele, aquele legalista, aquele especialista da lei, entender quem era o próximo, representava aquele que fazia parte do povo dele. Qualquer pessoa fora do povo judeu, ou do povo de Deus, chamamos assim, era um estranho, alguém que era inimigo do povo de Deus, era um idólatra, era um pagão. Então, para eles era fácil, era amar a quem está ali, é amar aqueles que cultuam da mesma forma, é amar aqueles que têm a mesma prática, é amar aqueles que são iguais a eles. Amar os iguais é fácil, difícil é fazer o que Jesus está propondo, é amar o seu inimigo, é amar aqueles que te perseguem, amar aqueles como Deus nos amou, quando ainda éramos inimigos de Deus, quando deu Jesus Cristo para morrer por nós, quando ainda não éramos nem merecedores da salvação. E o texto continua dizendo: certo samaritano que surgiu a seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Precisa ficar claro aqui, que quando a gente fala samaritano e judeu, é pior do que Brasil e Argentina. Samaritano e judeu é um conflito aqui mortal. Naquela época, quando o povo foi escravizado pelos assírios, o reino do norte, a gente falou sobre isso na EBD hoje, quando o reino do norte, ele foi para o exílio com o povo assírio, outras nações vieram morar, e aquele restante do povo judeu, que ficou na região de Samaria, que ficou naquela região onde era dominada pelo reino do norte, essa região se misturou, as pessoas se deram em casamento, se relacionaram, e foi surgir um outro povo. O culto daquelas outras pessoas, daquelas outras nações, foi misturado com o culto dos judeus, e agora aquele povo não era mais um povo separado, eles eram chamados de samaritanos, um povo misturado. Quando o povo judeu volta da Babilônia para reconstruir o templo de Jerusalém, os samaritanos se oferecem para ajudar, e eles falam assim: deixa eu ajudar vocês a construir o templo, eu quero fazer parte desse momento, somos todos uma nação. E os judeus, eles não aceitam, eles falam assim: olha, vocês são um povo misturado, vocês não representam mais o povo de Deus, vocês incluíram dentro de vocês culto a outros deuses, idolatria, que não faz parte do povo de Deus. Então o povo judeu, passado por todo aquele sofrimento do exílio, todo aquele sofrimento que o livro de Lamentações vai relatar, todo aquele sofrimento que o profeta Jeremias fala, o povo de Deus agora aprende. Ele fala assim: não vamos colocar no nosso meio outros deuses, não vamos colocar no nosso meio algo que venha nos prostituir, algo que venha nos contaminar, vamos adorar somente ao Senhor. E aí eles não permitem que os samaritanos participem da reconstrução do templo. E aí os samaritanos começam a tentar sabotar: já que eu não vou participar, eu vou sabotar e não vai reconstruir nada. E aí eles conseguem reconstruir o templo. Quando eles vão reconstruir a muralha, os samaritanos vão lá de novo e tentam sabotar de novo. Então começa a gerar aqui um conflito, começa a surgir aqui uma inimizade mortal. Então, para a gente ver aqui no texto, que passou um samaritano e olhou para um judeu, era passar de muito largo, era de passar de muito longe e nem chegar perto. Quando o judeu tinha que passar para o outro lado da Palestina, e tinha a cidade de Samaria, que parecia que era de propósito, né? Ela pegava de ponta a ponta assim na Palestina. Então, para você cortar um lado para o outro, eles faziam o quê? Atravessavam o Jordão, davam uma volta para contornar a Samaria, porque eles entendiam que passar por Samaria era algo que iria contaminar a vida deles, era algo que ia tornar eles imundos. Então, olha como é que eles tinham um conflito, olha o tamanho da rivalidade desses dois. Mas o texto diz o quê? Quando o samaritano passa, ele olha para aquela pessoa e não vê um rival, ele olha para aquela pessoa e não vê um inimigo mortal, ele olha para aquela pessoa e vê a imagem de Deus. Ele fala assim: esse irmão que está aqui, ele é imagem e semelhança de Deus, assim como eu sou. Aquele samaritano reflete na vida daquele judeu as características que Deus nos criou, as características que Deus nos deu quando nos criou, e ele reflete ali a glória de Deus na vida daquele judeu. E o texto continua dizendo o seguinte: e aproximou-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte,
separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Olha que ação maravilhosa. Ele colocou exatamente como a lei diz, as necessidades do próximo acima das dele. Ele não estava preocupado se ele tinha que ter roupa para o dia seguinte, para dar continuidade na viagem dele, porque o texto diz que o judeu foi roubado, as suas roupas foram tiradas e ele ficou semi-morto, jogado na estrada. Então, o samaritano deu a ele roupas, rasgou dos seus tecidos, não sei se foi da roupa ou algum pano que ele tinha, para passar sobre os ferimentos dele, pegou do seu vinho e do seu óleo, do seu azeite, para colocar sobre as feridas. Eles usavam o vinho naquela época para purificar a água. A água que tinha naquela região não era uma água potável como a gente tem hoje para beber. Então eles usavam o vinho para, quando pegasse a água, colocar sobre a água e purificar a água e pudesse saciar a sua sede. Então aqui ele não se preocupa com isso também. Ele joga vinho sobre as feridas daquele rapaz, as feridas daquele judeu. Ele coloca as necessidades dele acima da necessidade dele. E Jesus continua dizendo, e ele pergunta, então Jesus perguntou: qual desses lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei aqui, ele fica sem saída. Ele vai falar: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. O que usou de misericórdia para ele? Para aquele especialista da lei falar isso, era algo assim que deve ter deixado ele totalmente desconstruído. Porque ele estava numa ação anterior, querendo desconstruir Jesus, querendo envergonhar Jesus, colocar Jesus numa situação constrangedora, colocar frente à comunidade a qual Jesus estava ali ensinando. Ele queria se colocar como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que merecia a vida eterna. E aí ele fala: eu cumpro, eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Quer ver? Quem é o próximo? E aí Jesus mostra para ele quem é o próximo. Porque para ele, o próximo eram os iguais, eram as pessoas iguais a ele. Mas Jesus mostra para ele o seguinte: olha só, amar os iguais é fácil. Eu quero ver amar aqueles que não são iguais, aqueles que são diferentes, aqueles que são seus inimigos, aqueles que lhe perseguem. Eu digo que o mandamento é esse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. E é isso aqui que eu quero falar, é aqui que Jesus está batendo. Eu não mereço a vida eterna, porque a lei, ela cumpre, ela necessita de perfeição, e eu sou um ser imperfeito, eu não consigo alcançar a perfeição. A lei vai dizer que se eu errar em um tio que seja, uma vírgula, eu sou culpado de toda a lei. Então eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo alcançá-la. A lei que veio para me dar a vida, como Jesus fala: se cumprires isto, será herdeiro da vida eterna, será salvo. Essa lei, ela traz morte, ela traz condenação, porque ela mostra que eu sou incapaz de cumprir a lei. Mas Jesus está mostrando que, além dessa lei, Ele está aqui para fazer essa ação regeneradora. Ele está aqui para transformar a nossa vida. Ele está aqui para se entregar por todos nós, para trazer vida quando merecemos morte, para cumprir a lei, porque Jesus Cristo não tem mácula, Jesus Cristo não tem pecado, Jesus Cristo não tem culpa sobre Ele. Somente Ele é capaz de entregar a sua vida por todos nós. Somente Ele é capaz de nos livrar de um preço tão alto. Ele é capaz de nos livrar de um destino tão cruel que nos aguardava, de tanta dor e sofrimento. Será que eu consigo passar agora? Passa para mim, por favor. A lei nos condena como pecadores. Não somos capazes de cumprir a lei por nossas próprias forças. Aquele especialista da lei achava que pelas próprias forças dele, pelas próprias atitudes deles, ele era capaz de merecer a vida eterna. Eu amo a Deus, eu faço caridade, eu amo ao meu próximo, que são aqui os iguais, eu sou digno de herdar a vida eterna. Eles tinham essa preocupação, e Jesus Cristo aqui vem combatendo exatamente essa hipocrisia que a liderança religiosa trabalhava naquela época. Porque eles ajustavam a lei de forma que fosse fácil cumprir, de forma que fosse palpável. Eu consigo cumprir, eu consigo fazer. Jesus está falando: você não consegue. Você não consegue. A lei que está sobre você, ela te culpa, ela te condena. E eu estou aqui para ser condenado no seu lugar, para dar vida quando você está sendo cobrado a morte.
Jesus quer nos regenerar. Jesus quer nos transformar. E aí eu trouxe essa passagem que reflete esse grande amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que gesto de amor é esse? Um Deus que entrega o seu Filho por amor a todos nós. Um Deus que olha para a humanidade ainda distante dele, a humanidade quando ainda é inimigo de Deus, e fala assim: eu vou entregar o meu Filho por amor a todos vocês. É essa ação que Deus deseja que nós tenhamos. É esse olhar misericordioso que Deus deseja que eu possa ter. Mas eu não sou capaz de, pelas minhas próprias forças, olhar assim para o meu irmão. Eu preciso que o pecado que entrou na minha vida, que a mancha que entrou no meu coração, seja retirada. É como se eu passasse um pano. Vem cá, deixa eu tirar essa mancha que está atrapalhando você a refletir a imagem de Deus. Pensa num espelho todo manchado. Não consegue nem ver a imagem no espelho. Então, peraí, deixa eu chegar aqui, deixa eu limpar esse espelho. E agora o espelho volta a refletir a imagem de Deus. Jesus Cristo, Ele faz isso conosco. Jesus Cristo transforma a nossa vida. Jesus Cristo limpa o pecado que está dentro de nós. Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado, numa ação regeneradora, no sentido real da palavra, de regenerar, para que nós possamos ter agora vida, uma vida eterna com Deus. Quando a gente fala da lei, que esse legalista, que esse especialista da lei estava tentando confrontar a Jesus, a gente entende que agora nós não somos capazes de caminhar por nossas próprias forças, que precisamos de Jesus Cristo. E esse é um passo que nós precisamos dar. Não é possível vencer, não é possível amar sem que Jesus Cristo me ajude nessa caminhada. Agir por minhas próprias forças é eu olhar para o próximo e continuar sendo individualista, é olhar para o meu irmão e continuar sendo egoísta. Eu quero só para mim, eu quero o melhor para mim, eu quero viajar e quero estar no melhor hotel, eu quero almoçar e quero estar no melhor restaurante, eu quero tomar o meu café da manhã com os melhores itens possível, mas eu olho para o meu irmão e eu não consigo fazer a pergunta certa. Aquele especialista da lei, ele pergunta: quem é o meu próximo? A pergunta deveria ser ao contrário: quem está próximo a mim? Quem é aquele que precisa? A quem eu devo ajudar? Basta olhar ao lado. Quem são as pessoas a qual Deus deseja que eu seja bênção na vida delas? Quem são as pessoas que Deus deseja que eu reflita na vida delas a glória de Deus? Uma vez regenerados por Jesus, uma vez salvos, transformados, uma vez que nós nos transformamos, somos nova criatura, agora somos capazes de olhar para o meu irmão e entender que ele é imagem e semelhança de Deus. Eu não olho mais para ele e vejo ele como um homem qualquer, mas eu olho para a vida dele e falo assim: Senhor, misericórdia, porque eu sei o caminho ao qual ele está trilhando, porque eu estava nesse caminho e o Senhor me tirou. Eu estava caminhando a passos largos para a morte, eu estava caminhando para um lugar de muita dor e sofrimento, mas o Senhor me tirou desse caminho, me colocou no caminho certo, e agora eu entendo o que Ele está passando, que as ações minhas possam refletir a Tua glória na vida dele, que as minhas ações possam levar luz na vida dele. Não é essa a nossa obrigação, o nosso papel, como uma pessoa transformada, como um cristão? Mas muitas vezes o que nós fazemos? Deixamos-nos levar pelas coisas do dia a dia, começamos a olhar para o lado e começamos a perder nosso alvo, que é Jesus Cristo. Começamos a olhar para o nosso irmão e não ver mais a imagem e semelhança de Deus. Olhamos para o nosso irmão e vemos qualquer pessoa, uma pessoa que nos incomoda, uma pessoa que atrapalha o meu ministério, uma pessoa que no meu trabalho me persegue, uma pessoa que me passou a perna, mas eu não consigo ver na vida dele a imagem e semelhança de Deus. Eu não consigo ter ações para com ele que sejam misericordiosas, que reflitam na vida dele o amor de Deus. Eu não consigo ser essa pessoa que Deus projetou, porque eu deixo o pecado dominar sobre a minha vida. Até para um cristão, salvo por Jesus, deveria ser difícil realizar isso aqui que o samaritano fez, porque ainda assim, vivemos num corpo humano, um corpo ao qual conflitamos dia após dia, convivemos com o pecado, convivemos tentados pelo pecado, o nosso corpo deseja buscar os prazeres desse mundo, mas a nossa mente tem que estar ligada em Jesus Cristo. As nossas ações precisam ser governadas, não por nós, precisam ser governadas por Jesus.
eu preciso olhar para o meu irmão e entender que ele é imagem e semelhança de Deus. Eu preciso olhar para ele e entender que é necessária uma ação misericordiosa. Nós vivemos num mundo que está em trevas. Numa das outras pregações que eu fiz, dessas virtuais, eu fiz uma comparação entre o sol e a lua. Eu disse que o sol produz luz própria, e eu comparei o sol à pessoa de Jesus Cristo. E eu disse que a lua seria comparado à humanidade, à nossa vida. Nós somos como a lua, deveríamos ser como a lua. A lua, ela projeta a luz, não de dia, aonde Jesus já está projetando a luz, onde o sol está iluminando, está perfeito, está claro. Mas a lua reflete a luz aonde existe trevas. A lua reflete a luz na noite, para que as pessoas possam enxergar e para que elas possam caminhar. Assim devemos ser, refletindo a glória de Deus, a luz de Deus, a esse mundo que está em trevas, refletindo essa luz para que as pessoas possam enxergar e olhar. Não é possível que a pessoa entenda que ela está indo para o inferno, que ela olhe e veja, esse caminho vai me levar à destruição, e ela continue caminhando por esse caminho. O problema é que as pessoas estão cegas, elas não conseguem enxergar o caminho que elas estão trilhando. E o nosso papel é exatamente esse, levar luz a essas pessoas, ser essa lanterna que ilumina, ser como a lua que traz luz, dissipando as trevas, para que as pessoas possam conhecer a Deus, para que as pessoas possam ser renovadas, restauradas, para que as pessoas possam ser regeneradas. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, essa foi a palavra que eu trouxe à igreja essa manhã. E eu agradeço a Deus por estar aqui, por estar sendo usado, olhando para vocês, enxergando a imagem de Deus, buscando refletir na vida de vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, através das minhas ações, através das minhas palavras. Que Deus possa usar essa palavra e guardá-la no seu coração, mas não somente guardá-la, mas que ela possa dar frutos, que você possa ser como essa lanterna, como esse farol, levando luz à humanidade, levando luz àqueles que estão em trevas, levando luz àqueles que não enxergam o caminho que eles estão trilhando. Deus possa abençoá-los. Convidar a equipe para poder cantar esse momento.
Queridos irmãos, se vocês entenderam, assim como eu entendi, que devemos refletir e espelhar a imagem de Deus na vida dos nossos irmãos, na vida daquele que está próximo a todos nós, quero convidar você a orar comigo esta manhã. Ore comigo, não precisa sair do seu lugar, onde você está. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, como falou ao meu, se você está com essa energia, com essa animação dentro de você, falando, eu quero ser a imagem e semelhança de Deus, eu quero refletir na vida do meu irmão a glória de Deus, eu quero ser instrumento de bênção na vida do Senhor, seja na minha igreja, seja no meu trabalho, seja no meu lar. Ore comigo essa manhã, fale com Deus, peça para Ele lhe ajudar, peça para Ele trabalhar o seu interior. Fale com Deus, que essa pregação, que por mais imperfeita que ela tenha sido, mas que ela tenha levado a palavra de Deus a falar ao teu coração, que assim o Espírito Santo possa falar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos glórias a Ti nesse momento, glórias a Ti porque a Tua palavra foi pregada, porque a Tua palavra foi levada a essas pessoas, a esses corações, e agora eu clamo a Ti, Pai, que o Espírito Santo faça a sua obra, faça germinar essa palavra, que ela possa nascer dentro de nossos corações, e que possamos entender e crer que o nosso próximo são todos aqueles que precisam, são todos aqueles que estão ao nosso redor, seja meus amigos iguais, ou seja os meus inimigos, aqueles a quem me perseguem. Nos ajuda, Pai, a olharmos para todos com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, entendendo, Senhor, que aqui não existe um inimigo meu, mas existe uma pessoa que está caminhando para o inferno, que está caminhando para um local de muita dor e sofrimento, e que a Tua misericórdia, o Teu amor, assim como falou na minha vida, precisa falar na vida desses irmãos, precisa falar na vida dessas pessoas. Elas precisam receber a luz, assim como eu recebi. Que esse olhar misericordioso que o Senhor teve para mim, que seja também refletido para todos esses que estão ao meu redor. Nos usa, Pai, como Tua igreja, no momento de transgressão, no momento de dificuldade, no momento de caos. Nos ajuda como a Tua igreja no momento de pandemia, a ser relevante, a ser bênção, a refletir a Tua glória na vida dessas pessoas. Nos ajuda, Pai, seja em nossos lares, com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas. Preciso olhar para elas e saber que são imagem e semelhança do Senhor. Preciso amá-las. Me ajuda a amar, Senhor, a minha família, no meu trabalho, na minha igreja, em todos os lugares que eu estiver. Trabalha dentro de mim, transforma o meu ser verdadeiramente. Sonda a minha mente e o meu coração, Pai, e retira tudo aquilo que te desagrada. Senhor, essa é a minha oração. Que cada irmão aqui possa sair daqui entendendo que o nosso próximo é imagem e semelhança do Senhor. E quando eu amo o meu irmão, eu cumpro todos os mandamentos, porque amando ao meu irmão, eu estou amando ao Senhor. Pai, usa nossas vidas como instrumentos, como ferramentas, para glorificar, para levar luz a esse mundo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Pode se sentar, igreja. Eu acho que eu pulei, ministro, momento de dízimos e ofertas. E aí a gente cantou antes de fazer a consagração. Então me permita aqui pedir a banda para fazer um som. E a gente, mediante esse momento de som aqui que a banda vai produzir, os irmãos que vieram preparados e assim desejarem, podem fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo com alegria para ajudar a obra do Senhor. E você que nos acompanha de forma virtual, se quiser também entregar o seu dízimo, se quiser fazer de forma virtual também, pode fazer a transferência. Está em tela os dados da nossa igreja, os dados bancários. Você pode ser bênção na vida da nossa igreja, você pode ser bênção nos trabalhos missionários que a nossa igreja faz, sendo uma igreja relevante no reino de Deus. Que Deus possa abençoar. Tem os aniversariantes também. Muito obrigado, Léo. Ah, entendi. Tem os aniversariantes de casamento. Eu estou brincando. Está aqui atrás, achei. Os aniversariantes do mês de janeiro dessa semana: João Felipe Soares Ferreira, Anderson Vinícius de Almeida,
Glícia Vidal do Vale, Juliana da Silva Ormon, Renato dos Santos Alves Ormon, Beatriz de Alencar Lima, Raquel de Lima Tavares. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, que vocês tenham um dia especial, que sejam muitos e muitos dias acrescidos a vida de vocês com muita saúde. Que Deus possa abençoá-los. Temos aqui também aniversariante de casamento, dia 18 de janeiro, pastor Osíris Marques da Silva Júnior e Silva Jane Canondia Marques, Renato dos Santos Álvares Ormon e Carolina Nunes Mila Ormon. Que Deus possa abençoar também essa união, esses casamentos, derramando sobre eles a sua glória, a sua graça e o seu amor. Vamos louvar nesse momento. Trouxe aqui para mim 2 avisos importantes para a gente falar essa manhã, que de certa forma estão impactando todo o povo brasileiro. A situação dos nossos irmãos lá na Amazônia, em Manaus, podemos acompanhar durante a semana, para que possamos estar orando por eles, orando por essas vidas, por essas famílias, e também da decisão sobre a vacina, uma decisão que a Anvisa vai tomar. Eu não entendi se é hoje, essa semana, né? É hoje, uma decisão que a Anvisa vai tomar hoje, sobre a vacinação em território, em âmbito nacional. Então estejamos orando por isso. Sabemos que tem aqui questões políticas, questões de interesses, mas que a nossa oração seja no intuito de que essa vacinação, ou aquilo que vier, que seja para o bem do povo brasileiro, que seja uma decisão tomada com sabedoria. Deus possa dar sabedoria aos nossos líderes, aos nossos políticos, para tomar a melhor decisão pensando no nosso bem-estar. Antes de orar, eu queria trazer mais um aviso, e agora um aviso sobre o curso de casais. Teremos agora em maio, no dia 11, o início do curso de casais. Então, aqueles irmãos que assim desejarem, quiserem participar, pode me procurar, ou procurar alguém da equipe, para poder começar a fazer inscrições, começar a colocar ali o seu nome. Olha, eu como casal quero participar. Então, que você esteja também já se movimentando. São vagas limitadas. E que você, se tem esse desejo, procure a equipe, a gente vai dar mais informações para vocês. Tem também um outro aviso sobre um evento que a igreja vai fazer no dia 8 de maio. É o primeiro curso para noivos, que será feito aqui na nossa igreja. E será um encontro 0800. Você só vai trazer 2 quilos de alimento não perecível para abençoar na ação social da igreja. Então, teremos aqui uma pessoa muito especial, falando, voltados para aquele casal que é noivo, ou até para aquele casal que já casou e quer participar também, quer ser abençoado. Pode participar, pode vir. Essa pessoa, ela esteve falando conosco no curso de casais, é um palestrante que falou muito bem, o pessoal gostou demais dele, e ele vai estar aqui abençoando a nossa igreja, trazendo esse trabalho para ser bênção na vida dos noivos, naqueles que estão se preparando para casar, e na vida daqueles também que já casaram, e assim desejarem participar.
Coloca na sua agenda, dia 8 de maio. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui. Graças te damos, Senhor, por estarmos num país livre, Pai, para podermos expressar o nosso desejo de religiosidade. Livres para poder buscar o Teu nome e glorificar a Ti, Senhor. E nesse sentido, Pai, eu venho te pedir pelos nossos irmãos lá em Manaus. Como falamos aqui, Pai, agora há pouco, entendemos que eles são imagem e semelhança, assim como nós somos. E venho te pedir, Pai, pela misericórdia daquele povo, que o Senhor possa estar colocando sobre eles, Pai, a Tua graça, o Teu amor. Assim como foi levantado, Pai, o Senhor levante mais pessoas que vão ter em seu coração o desejo de estar ali ajudando, de abençoando. Que o Senhor possa abençoar os médicos, Pai, que estão ali salvando vidas. Que o Senhor possa renovar as suas energias, as suas forças. Que o Senhor possa levantar, Pai, pessoas que podem ser bênção naquele local. Toma, Senhor, em suas mãos o momento do nosso país, o Brasil, a nossa nação. Que o Senhor possa cuidar de todos nós. Eu venho clamar nesse momento também pela nossa liderança política, Pai. Teremos hoje a decisão sobre a vacina, sobre o coronavírus. Essa doença que tem assolado toda a nossa humanidade, não somente o povo brasileiro. Temos muitas preocupações, Pai, sobre a vacina, se devemos ou não devemos tomar, se vai ser produtiva ou se não vai ser produtiva. Mas clamamos a Ti, Senhor, capacita os nossos líderes, dê a eles sabedoria, discernimento, para tomarem a melhor decisão, não pensada em interesses, mas que seja uma decisão pensada em toda a humanidade, pensada no povo brasileiro, como imagem e semelhança de Ti. Que seja uma decisão tomada com base no amor, com base no entendimento de que todos somos iguais, e assim merecemos a Tua misericórdia. Pai, toma em nome de Jesus todos esses líderes. Essa é a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Entrega a sua igreja nas suas mãos. Amém. Irmãos, estamos encerrados essa manhã, encerramos esse culto. Após a oração silenciosa e o prelúdio que será tocado, os irmãos estão liberados para irem para os seus lares. Como o pastor Osíris fala, procuremos não nos aglomerar, sair com segurança, ir para os nossos lares com segurança. Estamos ainda num momento delicado e que preocupa muito. Amém? Que Deus a todos abençoe e tenhamos uma semana repleta da presença de Deus em nossas vidas. Amém.